Olá, amigos da história, estou de volta. Maísa foi uma cantora com uma mente à frente de seu tempo. Bonita, muito rica, não tinha um vozeirão comparado a muitas cantoras da época. No entanto, quando cantava, emocionava seu público. Maísa foi uma intérprete singular. Em suas canções, cantava então sua solidão, sua tristeza, sua melancolia. Contemporânea da cantora e compositora Dolores Duran, Maísa compôs cerca de 30 canções numa época em que havia poucas mulheres nessa atividade. A cantora interpretava de maneira muito singular, personalista, com toda a voz, sentimento e expressão, sendo um dos maiores nomes da canção intimista. Um canto gutural, expressando então momentos de solidão e de grande expressão afetiva. Todo este estilo de Maísa influenciou algumas cantoras de sua geração e principalmente a geração posterior sua. Este estilo de Maísa tornou-se notável em cantores e compositores como Ângela Rorró, Leila Pinheiro, Fafá de Belém, Simone e também Cazuza e Renato Russo. A cantora tinha tudo para ser a mulher mais feliz do mundo. Maísa nasceu em berço de ouro, muito rica, amada pela família, muita saúde, talento. No entanto, Maísa viveu uma vida de solidão. Muito polêmica, se envolveu em brigas constantes, bebidas alcoólicas, cigarros. A cantora achava que um dia seria uma mulher feliz. No entanto, quando ela tinha apenas 40 anos de idade, tudo se acabou. Este é o vídeo de hoje, a história de Maísa, segunda versão com mais detalhes e fotos, especial 100 mil inscritos. Pegue aquele cafezinho e vamos acompanhar. Ninguém pode calar dentro de mim, e a tristeza não mais existe, que a tua dor contará. Depois o céu azul, a noite vai chegar. Você longe de mim, alguém se vai. Saudade vem e fica perto. Num barquinho pelo mar que desliza sem parar. Vai, minha tristeza, e diz a ele. Maísa Figueira Monjardim, mais conhecida como Maísa Matarazzo ou simplesmente Maísa, nasceu no Rio de Janeiro no dia 6 de junho de 1936, sob o signo de Gêmeos. Cantora, compositora, instrumentista e atriz. Fez grande sucesso nas décadas de 50 e 60, sendo uma das percussoras do samba-canção, passando a ser uma grande expoente deste gênero e a representar uma nova estética musical como cantora, filtrando então a dramaticidade exagerada do samba-canção em letras obviamente românticas. Tornou-se também uma figura importante na cultura popular. A carreira musical de Maísa começou de forma banal quando o produtor Roberto Corte Real a convidou para gravar um disco durante uma reunião familiar em 56. Ela então gravou um disco em caráter beneficente, com a renda revertida para a campanha contra o câncer, o que vetava qualquer possibilidade de uma carreira profissional. No entanto, o disco começou a fazer muito sucesso no eixo Rio-São Paulo. Maísa nasceu em uma família tradicional muito rica do Espírito Santo. Era filha então de Alcebiades Guaraná Monjardim e Ianá Figueira Monjardim. Maísa tinha apenas um irmão. A cantora também era neta do Barão de Monjardim,
que foi presidente da província do Espírito Santo por 5 vezes. Sua família era simplesmente milionária. Os Monjardins eram donos da histórica fazenda Jucutuquara, em Vitória, no Espírito Santo, cuja sede hoje é o Museu Solar Monjardim, no bairro Jucutuquara. Maísa nasceu e foi criada em uma mansão no tradicional bairro carioca de Botafogo. Em 1947, a família mudou-se para Bauru, São Paulo, devido à transferência de posto de trabalho de seu pai. Posteriormente, em 1950, mudaram-se para a cidade de São Paulo, onde Maísa estudou na adolescência no tradicional Colégio Paulistano Assunção. Mas, antes disto, contra sua vontade, foi enviada então aos 7 anos de idade para estudar no Colégio Interno de Freiras, em Paris, onde toda menina de família rica e tradicional deveria estudar para ter um bom currículo, só tendo voltado ao Brasil aos 11 anos, quando sua família saiu então do Rio para Bauru. Desde criança, Maísa sonhava em ser cantora. Se apresentava cantando e tocando violão apenas para os familiares. Com aptidão natural para a música, só estudou canto para se aperfeiçoar. Era uma jovem à frente de seu tempo. Gostava de beber e fumar em público, além de usar cabelos curtos e calças, hábitos masculinos na época, o que causava atritos entre os familiares. Apesar disto, era extremamente vaidosa e romântica, gostando de escrever músicas, poemas e cartas de amor. Aos 18 anos, casou-se então com o empresário André Matarazzo, antigo amigo de sua família e 17 anos mais velho que a cantora, por quem ela era secretamente apaixonada desde a adolescência. Sendo assim, quando eles se casaram, André Matarazzo tinha 35 anos, embora aparentasse ter muito mais. A cerimônia ocorreu na Igreja da Sé. Após o matrimônio, passou então a assinar Maísa Monjardim Matarazzo. Seu marido era membro do importante ramo ítalo-brasileiro da família Matarazzo, donos então de uma fortuna bilionária e das indústrias reunidas Fábricas Matarazzo, durante décadas o maior complexo industrial da América Latina. Com pouco tempo de casado, nasceu seu único filho, Jaime Monjardim Matarazzo, hoje diretor de cinema e telenovelas na Rede Globo. No entanto, Maísa separou-se do marido em 57. Ele não aceitava a vocação de cantora da esposa, não apoiando seu sonho, dizendo que uma Matarazzo era dona de casa e não trabalhava, muito menos na noite. Não suportando as humilhações do marido e por não se dar bem com sua sogra, optou por sair de casa. Havia muito preconceito com atrizes e cantoras na época, sendo julgadas de vulgares e mulheres que não eram de família. Mesmo sofrendo por amar o marido, não teve medo de correr riscos e enfrentou preconceitos e decidiu seguir sua vontade e saiu de casa com o filho, indo morar novamente com seus pais. Um grande escândalo para aquela época conservadora. Com apenas um disco gravado, seu repertório foi um sucesso, recebendo convites para shows em todo o mundo. Seu disco vendeu milhares de cópias e o sucesso bateu à sua porta. Porém, isto pesou na criação de Jaime, seu filho. Maísa teve que escolher entre o filho e a carreira. Para lhe dar um futuro melhor, optou pela carreira e seu filho passou parte de sua infância sendo criado pelo pai e sua nova esposa. Entre sua agitada vida de cantora, marcada por muitas viagens e também por muitos amores, Maísa teve vários relacionamentos, entre eles com o compositor Ronaldo Bosco e com o empresário espanhol Miguel Azanza, com quem se casou. Depois manteve um caso com o maestro Júlio Medaglia, quando viajou então para Buenos Aires. Depois namorou o ator Carlos Alberto, de quem depois foi esposa e teve vários outros.
Ficou também conhecida por suas explosões temperamentais, suas crises depressivas e constantes queixas anotadas em seu diário sobre a solidão que sentia, que se expressava claramente nas letras que escrevia. Maísa possuía vício em álcool, cigarros, calmantes, pois tinha insônia, pois era muito vaidosa e obcecada com sua imagem, sempre insatisfeita com seu peso. Ficou conhecida por grandes brigas e confusões que se envolvia, sendo capas de jornais, não só por seu talento, mas por escândalos envolvendo brigas violentas com seus namorados, traições, nudez explícitas e suas diversas tentativas de suicídio. Em suas anotações, considerava-se intensa demais para pessoas que dizia ser superficiais demais e, por isso, nunca entenderiam seus sonhos e sentimentos. Quando seu ex-marido faleceu, ela sofreu muito, tanto que mesmo desquitada dele passou a se considerar a sua viúva. A cantora não queria que o filho morasse com os avós e tivesse uma educação simples no Brasil. Então, pensando no futuro melhor para a criança, optou por deixá-lo num colégio interno em Madrid, onde raramente visitava o menino. Isto foi motivo de muitas brigas entre ela e seus pais, que queriam ter ficado com o neto, o que futuramente foi motivo de muitas brigas entre ela e o filho. Após terminar o casamento com Miguel, uma união então cheia de altos e baixos, envolvendo agressões, humilhações e traições, escândalos de ambas as partes, Maísa voltou sozinha para o Brasil e comprou um apartamento em Copacabana, onde passou a morar. Com uma vida pessoal conturbada, Maísa não voltou mais para a Espanha para visitar o filho e ligava para o colégio interno uma vez por ano para saber sobre o seu filho. Na década de 70, a cantora se aventurou pelo mundo das telenovelas e do teatro, participando de algumas produções de algumas novelas e também espetáculos de teatro. Os últimos anos de sua vida, Maísa então vivia isolada em sua casa de praia em Maricá desde 72, com depressão, doença contra a qual lutava havia muitos anos e que piorou muito e levou então ao isolamento social, quando terminou seu casamento então com Carlos Alberto. Suas crises de ciúme e agressividade e o fato de inventar uma gestação para ele continuar ao seu lado foram decisivas para o término. No ano de 74, sua depressão agravou-se, pois seu filho havia acabado de voltar da Espanha e não queria mais vê-la ou falar com ela. Acusando então a mãe de tê-lo abandonado no colégio interno quando tinha apenas 8 anos de idade, que nunca quis saber dele e que nem foi buscá-lo no aeroporto ao chegar ao Rio, e por raiva o jovem evitava ver e falar com a mãe. Após 3 anos sofrendo para se aproximar do filho, pedindo perdão pelo que fez com ele e por estar arrependida de tudo, eles enfim se reconciliaram por intermédio dos avós e da noiva. Jaime então conseguiu perdoar o abandono materno e entender os motivos de sua mãe. Maísa então sempre viajava do Rio para Maricá, onde tinha sua casa de praia. E para isso, é claro, ela precisava passar pela ponte Rio-Niterói. Foi então que no fim da tarde, no dia do casamento de seu filho, em 1977, Maísa pegou seu carro e foi em direção a Maricá, onde morava havia alguns anos, quando então um terrível acidente automobilístico na ponte Rio-Niterói deu fim à sua vida. Em exames realizados, foi constatado que a cantora estava sóbria no momento do acidente. Em uma de suas últimas anotações no diário que acompanhava desde a adolescência, ela registrou: "Hoje é novembro de 1976, sou viúva, tenho 40 anos de idade e sou uma mulher só. O que dirá do futuro?" E assim, a voz que emocionava quando cantava se calou para sempre.
Depois de Carmen Miranda, Maísa foi a primeira cantora a levar o nome do Brasil para o exterior. A partir de 1960, empreendeu inúmeras excursões pelo mundo, se apresentando em vários países, além de aderir ao movimento da Bossa Nova, com o qual pôde extrair referências musicais. Maísa também fez uma histórica turnê à Argentina e ao Uruguai em 1961. A cantora teve uma intensa carreira internacional. Em 1960, tornou-se a primeira cantora brasileira a se apresentar no Japão, a convite então da Companhia Aérea Brasileira, Real Aerovias, que acabara então de estrear o voo Rio de Janeiro-Tóquio. Maísa excursionou pela América Latina, passando diversas vezes por Buenos Aires, Montevidéu, Lima, Caracas, Bogotá, Porto Rico, Cidade do México, entre outras. Apresentou-se em Paris, Lisboa, Madrid, Nova York, Itália, Marrocos, Angola. Lá se apresentava em casas noturnas e gravava discos. Entre 1960 e 61, realizou uma temporada nos Estados Unidos, gravando o lendário álbum Maísa Swings. Lá também se apresentou nos mais sofisticados teatros da época e também requisitada em diversas casas noturnas de Nova York. A cantora Maísa inspirou muitas mulheres de sua época a lutarem por um ideal. A Escola de Samba Acadêmicos do Grande Rio prestou uma homenagem a Maísa no Carnaval de 2014, desenvolvendo o enredo Verde Olhos sobre o Mar, no caminho, Maricá, no que seria a visão de Maricá pelo olhar de Maísa. Em 2009, a Rede Globo produziu a minissérie Maísa, Quando Fala o Coração, onde conta a história da cantora. A minissérie foi produzida pelo seu filho Jaime Monjardim e seu personagem foi interpretado pela atriz Larissa Maciel. Maísa, mesmo sendo uma mulher milionária, nunca foi feliz. Este foi o vídeo de hoje, a história da cantora Maísa. Até um dia não quero mais esse negócio de você viver assim. Você Muito obrigado pelo carinho, pela grande quantidade de visualizações que todos os vídeos estão tendo. Até o próximo, estou indo embora, mas você já sabe, não é? Eu voltarei!